Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar os conhecimentos específicos para o cargo de professor de filosofia da sede SC. Vamos estudar sobre história da filosofia, problemas filosóficos centrais, lógica e linguagem, filosofia brasileira e latino-americana, desafios éticos do século XXI, conceitos estruturantes de ciências humanas e sociais aplicadas, metodologias de ensino. Ao final, a parte institucional do sistema educacional catarinense, indicadores, avaliações, financiamento e regime jurídico. Começando pela história da filosofia, a banca costuma abrir com o surgimento do pensamento filosófico, destacando a passagem do mito ao logos. Mito não é mentira. É uma forma narrativa tradicional de explicar origem, ordem do mundo e sentido da vida por meio de deuses, ancestrais e forças simbólicas. Logos, na tradição grega, é um tipo de explicação que busca razões, conceitos, argumentos e coerência interna. A filosofia nasce quando se tenta explicar a natureza e a vida humana com justificativas racionais, discutíveis, abertas à crítica e ao debate público. Esse ponto é essencial. Filosofia não é apenas opinião, mas investigação argumentativa sobre problemas fundamentais. Na filosofia antiga, você precisa dominar a ideia de que os primeiros filósofos buscavam um princípio explicativo da natureza, o arqué, inaugurando a reflexão cosmológica. Depois, com Sócrates, Platão e Aristóteles, o centro se desloca também para o ser humano, a ética, a política e o conhecimento. Sócrates é associado ao diálogo, à maiêutica e à ideia de que examinar a vida é condição para viver bem. Ele desloca o debate para a virtude, justiça e cuidado de si. Platão trabalha a teoria das ideias, a distinção entre mundo sensível e inteligível, e a educação como ascensão intelectual. No campo político, discute justiça e organização da polis. Aristóteles organiza lógica, metafísica, ética e política com foco na análise do ser, das causas e das finalidades. Na ética, propõe a virtude como hábito e a vida boa ligada à eudaimonia, e na política defende a polis como espaço de realização humana. Ainda na antiguidade, estoicismo, epicurismo e ceticismo apresentam filosofias de vida. Os estoicos valorizam a razão e a autonomia diante do destino. Os epicuristas buscam ataraxia, prazer entendido como ausência de perturbação e prudência. Céticos questionam a possibilidade de certeza e propõem suspensão do juízo como caminho para a tranquilidade. Na filosofia medieval, a banca cobra a relação entre razão e fé e a construção intelectual em contextos cristãos, islâmicos e judaicos. Agostinho é central na interioridade, no tempo e na relação entre verdade e Deus, com forte marca neoplatônica. Tomás de Aquino articula aristotelismo e cristianismo, defendendo que fé e razão podem dialogar e que a razão pode alcançar verdades sobre o mundo, enquanto a fé trata de verdades reveladas. Também é importante reconhecer que a filosofia medieval não é a idade das trevas no sentido simplista. Houve elaboração lógica, debate sobre universais, linguagem, causalidade e circulação de conhecimentos em tradições diversas. A banca pode cobrar a ideia de que a filosofia medieval estruturou temas que voltam na modernidade, como linguagem, metafísica e teoria do conhecimento. Na filosofia moderna, o eixo forte é a emergência do sujeito, a revolução científica, o problema do método e a questão da legitimidade do conhecimento. Descartes inaugura o racionalismo moderno com a dúvida metódica e o penso, logo existo, buscando fundamento seguro para a ciência. O empirismo, com Locke, Berkeley e Hume, enfatiza a experiência e crítica às ideias inatas. Hume radicaliza o debate ao questionar causalidade como necessidade racional e ao mostrar limites do fundamento indutivo. Kant aparece como síntese crítica. Ele tenta responder como é possível conhecimento científico e estabelece condições de possibilidade do conhecer. Sua filosofia separa fenômeno e coisa em si, e propõe que a mente organiza a experiência por categorias e formas a priori. Na ética, Kant introduz a ideia de autonomia e imperativo categórico, tratando dignidade como valor absoluto. No campo político,
a modernidade também inclui contratualismo. Hobbes pensa o Estado como resposta ao conflito no estado de natureza. Locke associa governo à proteção de direitos e propriedade. Rousseau questiona desigualdades e discute vontade geral. Ainda na modernidade, surgem debates sobre liberdade, progresso e crítica social. Na filosofia contemporânea, o campo se pluraliza. Hegel reorganiza a tradição com dialética e historicidade, entendendo que consciência e liberdade se desenvolvem na história. Marx faz a crítica materialista do capitalismo, do trabalho alienado e das relações de produção, e interpreta ideias e instituições ligadas a condições econômicas e lutas sociais. Nietzsche critica a metafísica, a moral tradicional e a ideia de verdade como algo absoluto, propondo genealogia dos valores e afirmando a vida como criação. A fenomenologia, com Husserl e depois Heidegger, Merleau-Ponty e outros, foca a experiência vivida, a intencionalidade da consciência e o ser no mundo, dando importância ao corpo e à existência. O existencialismo, com Sartre e Simone de Beauvoir, discute liberdade, responsabilidade e construção do sentido. Aqui cai muito a frase "a existência precede a essência", significando que o ser humano se define por escolhas, dentro de condições e limites históricos. A filosofia analítica, com Frege, Husserl, Wittgenstein e desdobramentos, enfatiza linguagem, lógica e clareza conceitual, investigando como o significado se forma e como erros filosóficos podem ser erros de linguagem. A teoria crítica, com Escola de Frankfurt, discute razão instrumental, indústria cultural, dominação e emancipação, conectando filosofia à crítica social. Pensamento pós-estruturalista e contemporâneo, com autores como Foucault, Derrida e outros, investiga poder, discurso, subjetividade, instituições e desconstrução, mostrando como verdades e identidades são produzidas em práticas sociais. Para a prova, o mais importante é entender que a contemporaneidade filosófica é marcada por crítica às totalizações, valorização da historicidade e discussão de poder, linguagem e subjetividade. Agora, entrando nos problemas filosóficos exigidos, o problema antropológico envolve concepções de ser humano, liberdade, subjetividade, identidade e dignidade. Concepções clássicas variam. O ser humano como animal racional e político em Aristóteles, como sujeito espiritual e interioridade em Agostinho, como sujeito de razão e fundamento do conhecimento em Descartes, como ser condicionado por experiência no empirismo, como sujeito transcendental em Kant, como ser histórico e social em Hegel e Marx, como existência e projeto em Sartre, como corpo vivido em Merleau-Ponty, como sujeito produzido por práticas e discursos em Foucault. Liberdade pode ser entendida como livre-arbítrio, como autonomia racional, como emancipação social e material, ou como responsabilidade existencial. Identidade pode ser vista como essência, como narrativa, como construção social, como performatividade, ou como interseção de marcadores como gênero, raça, classe e território. Dignidade, em chave contemporânea e de direitos humanos, se associa à ideia de valor intrínseco da pessoa, base de respeito, igualdade e proteção contra violência e discriminação. Em sala e em prova, esse tema aparece quando se discute preconceito, exclusão, bullying, racismo, intolerância e direitos. O problema ético-político exige dominar diferenças conceituais. Moral é o conjunto de normas, costumes e valores de um grupo. Ética é reflexão crítica sobre ações, valores e justificativas do agir. Justiça pode ser pensada como virtude, como equilíbrio de direitos e deveres, como distribuição de bens e oportunidades, ou como reconhecimento. Democracia não se limita a votar. Envolve participação, deliberação pública, direitos fundamentais, separação de poderes, legalidade e controle social. Direitos humanos são um marco normativo e ético que reconhece dignidade e igualdade, protegendo liberdades e direitos sociais, com especial atenção a grupos vulneráveis. A banca costuma cobrar também a diferença entre ética das virtudes, ética do dever e ética das consequências. Virtudes destacam caráter e hábitos,
Dever destaca princípios e universalização. Consequências destacam impactos e resultados. No campo político, é essencial saber que poder e Estado podem ser pensados como proteção e organização do comum, mas também como dispositivos de controle e desigualdade, dependendo da tradição teórica. Em contexto escolar, ética e política aparecem em temas como convivência, regras, conflitos, participação estudantil, gestão democrática e cultura de paz. Epistemologia e filosofia da ciência exigem teoria do conhecimento, verdade, ceticismo e métodos científicos. Epistemologia pergunta o que é conhecer, quais são as fontes do conhecimento, quais critérios justificam uma crença como verdadeira ou racional. Racionalismo valoriza a razão e dedução. Empirismo valoriza experiência e indução. Criticismo kantiano investiga condições do conhecimento. Pragmatismo relaciona verdade a efeitos práticos e investigação. Historicismo e sociologia do conhecimento apontam condicionamentos históricos e sociais do saber. Verdade pode ser tratada como correspondência entre afirmação e realidade, como coerência dentro de um sistema, ou como consenso em condições ideais de comunicação, dependendo da teoria. Ceticismo questiona a possibilidade de certeza e pode ser usado como ferramenta crítica contra dogmatismo. Filosofia da ciência discute o que diferencia a ciência de não-ciência, o papel de hipóteses, experimentos, modelos, previsões, explicações e revisão por pares. Um tema comum em provas é a crítica à ideia de método científico único. A ciência real é plural, usa diferentes métodos conforme o objeto e progride por debate, revisão e evidências acumuladas. Também é cobrada a questão de demarcação e pseudociência, além do papel de valores e interesses na ciência, sem cair em relativismo absoluto. A resposta madura reconhece que há dimensões sociais na ciência, mas que isso não elimina o critério de evidência e de validação pública. Estética e filosofia da arte pedem concepções do belo, do sublime e da experiência estética. Na tradição clássica, o belo foi ligado à harmonia, proporção e ordem. No século XVIII, com autores como Kant, a estética se estrutura como reflexão sobre juízo de gosto, desinteresse e universalidade subjetiva. O belo se distingue do agradável e do útil. O sublime aparece como experiência de grandeza ou potência que excede a forma, provocando admiração e tensão. Na contemporaneidade, a estética se expande. Questiona-se a ideia de critérios universais, discute-se a arte como linguagem, como crítica social, como instituição e mercado, e como experiência sensível atravessada por cultura, corpo, tecnologia e política. Para a prova, é importante saber que estética não é só gosto pessoal, mas reflexão sobre experiência, forma, sentido e contexto. Lógica e linguagem envolvem raciocínio, argumentação, falácias e filosofia da linguagem. Em lógica, o essencial para professor é compreender diferença entre validade e verdade. Um argumento pode ser válido quando a conclusão decorre das premissas, mas pode não ser verdadeiro se premissas forem falsas. Raciocínios dedutivos garantem conclusão se premissas forem verdadeiras. Raciocínios indutivos ampliam a partir de evidências e são probabilísticos. Raciocínio abdutivo busca a melhor explicação para um conjunto de dados. Argumentação exige tese, razões, evidências e consideração de objeções. Falácias são erros de raciocínio que parecem persuasivos. Ad hominem, apelo à autoridade, falso dilema, generalização apressada, espantalho, correlação confundida com causalidade, apelo ao medo, circularidade. Filosofia da linguagem investiga significado, referência, uso e contexto. Um ponto clássico é a virada linguística e a ideia de que muitos problemas filosóficos dependem de como usamos palavras. Wittgenstein é frequentemente cobrado por destacar jogos de linguagem e o sentido como uso. No contexto atual, trabalhar linguagem é essencial para letramento midiático, combate à desinformação e formação de pensamento crítico. Filosofia brasileira e latino-americana entra com pensamento nacional, perspectivas decoloniais e cosmovisões indígenas e afro-brasileiras. Para concurso, o núcleo é reconhecer que filosofia não é apenas europeia.
a produção latino-americana marcada por colonialismo, dependência, desigualdade e resistência cultural. Perspectivas decoloniais criticam a colonialidade do poder e do saber, mostrando como certas formas de conhecimento foram hierarquizadas e como o eurocentrismo invisibiliza outras racionalidades. Isso não significa rejeitar toda a filosofia europeia, mas ampliar o cânone, contextualizar e discutir poder. No Brasil, há tradições de pensamento social e filosófico que discutem identidade nacional, democracia, autoritarismo, racismo, cultura e desigualdade. Cosmovisões indígenas oferecem perspectivas em que território, ancestralidade, comunidade e natureza se articulam, com compreensão relacional do mundo e críticas à separação rígida entre humano e natureza. Perspectivas afro-brasileiras trazem filosofia ligada à ancestralidade, corporeidade, comunidade, ética do cuidado, resistência e crítica ao racismo estrutural, além de reflexão sobre religiosidades de matriz africana e sua importância cultural. Em sala, esse eixo se conecta à legislação de educação para relações étnico-raciais e ao compromisso com equidade e direitos humanos. Filosofia e contemporaneidade exigem temas como bioética, tecnologia, inteligência artificial e desafios éticos do século XXI. Bioética trata de decisões sobre vida, saúde, pesquisa e ambiente, com princípios como autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, além de debates sobre vacinação, consentimento, privacidade de dados de saúde, pesquisa com humanos e animais, e justiça no acesso a tecnologias médicas. Tecnologia e inteligência artificial trazem questões sobre algoritmo, poder, vigilância, manipulação informacional, economia da atenção, desinformação e impacto no trabalho. A banca pode cobrar que tecnologia não é neutra. Ela carrega valores, interesses e riscos. Ética no digital envolve privacidade, proteção de dados, responsabilidade por conteúdos, ciberbullying, deepfakes e uso de inteligência artificial para a produção de textos e imagens, com desafios de autoria, plágio e verdade. Também entram temas como crise ambiental e justiça climática, que exigem reflexão sobre responsabilidade intergeracional, consumo, desenvolvimento e desigualdades globais. O edital pede ainda conceitos estruturantes da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Aqui, o importante é articular filosofia com noções de cultura, identidade, trabalho, poder, Estado, democracia, direitos, território, tempo histórico, relações sociais, desigualdade, ideologia, ciência e tecnologia. Filosofia contribui oferecendo problematização conceitual e argumentativa. O que é justiça, liberdade, verdade, dignidade, progresso, igualdade, reconhecimento, bem comum. Em provas, a banca costuma valorizar a capacidade de integrar filosofia a debates de cidadania, ética pública, direitos humanos e análise crítica de discursos. Metodologias do ensino de filosofia são um ponto decisivo. Ensinar filosofia não é só contar história de filósofos, é formar pensamento crítico, capacidade de argumentar e de analisar problemas. A problematização é central. Partir de questões reais e conceituais, formuladas com rigor, para que o estudante perceba que filosofia é investigação. O diálogo filosófico é prática estruturada. Ouvir, perguntar, justificar, responder objeções, construir conceitos. Análise de textos é essencial, mas deve ser mediada. Contextualizar autor e época, identificar tese, argumentos, conceitos-chave e exemplos, e relacionar a problemas atuais. Metodologias ativas podem ser usadas com responsabilidade, debates regrados, seminários, júri simulado, estudo de caso, sala de aula invertida com leitura prévia orientada, aprendizagem baseada em problemas, produção de mapas conceituais e ensaios argumentativos. O foco é desenvolver competências de leitura, escrita, argumentação e reflexão, não apenas participação. A avaliação deve ser coerente. Critérios claros para argumentos, uso de conceitos, consistência, capacidade de responder objeções, qualidade do texto e do debate,
evitando avaliação por opinião ou por adesão a posições do professor. O professor de filosofia precisa garantir pluralidade e respeito, não impor crenças políticas ou religiosas, mas também não cair no relativismo em que tudo vale. O critério é argumentação, evidência, coerência e respeito aos direitos humanos. Agora, fechando com a parte institucional do edital, que costuma aparecer em questões objetivas. Organização e funcionamento da SED-SC. A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina é o órgão executivo responsável por formular, coordenar e implementar políticas educacionais estaduais, administrar a rede pública e orientar currículos, programas e ações. As gerências regionais de educação, as GERED, fazem a articulação com as unidades escolares no território, apoiando gestão administrativa e pedagógica, acompanhamento de indicadores e implementação de políticas. Sistema Estadual de Ensino. A Lei Complementar nº 170 de 1998 organiza o Sistema Catarinense e delimita órgãos e competências. O Conselho Estadual de Educação exerce função normativa e deliberativa, emitindo pareceres e resoluções. A SED atua como órgão executivo, implementando políticas e administrando a rede. As unidades escolares executam o trabalho pedagógico e administrativo por meio do PPP, regimento, planejamento e avaliação, sempre dentro das normas do sistema e com gestão democrática conforme diretrizes. Rede pública estadual envolve etapas e modalidades da educação básica, com destaque para a responsabilidade forte do Estado no ensino médio e atuação em modalidades como EJA e educação especial na perspectiva inclusiva, além de programas estruturantes conforme políticas vigentes. Plano Estadual de Educação. Documento decenal com metas e estratégias prioritárias, orientando acesso, permanência, aprendizagem, equidade, formação e valorização, gestão e financiamento. Meta é o alvo, estratégia é o meio, monitoramento e avaliação acompanham execução e resultados. Indicadores educacionais, aprovação, reprovação, abandono e distorção idade série são ferramentas de diagnóstico e decisão. O uso correto é identificar padrões, vulnerabilidades e necessidades de intervenção pedagógica e de gestão, fortalecendo recuperação contínua, busca ativa, apoio a estudantes e ações intersetoriais quando necessário. Avaliações externas, SAEB, no Estado. Avaliações como SAES e outros instrumentos diagnósticos fornecem dados de desempenho e desigualdades. A interpretação correta orienta planejamento e formação, sem reduzir currículo a treino e sem distorcer o projeto formativo da escola. Filosofia, mesmo quando não é foco direto de testes, contribui para competências de leitura, argumentação e cidadania que impactam a aprendizagem global e o clima escolar. Financiamento da educação pública. Fundeb é mecanismo central de financiamento da educação básica, com regras de redistribuição, aplicação e transparência. Transferências constitucionais e vinculações garantem mínimos de investimento. Prestação de contas é obrigação legal e instrumento de controle social. Regime jurídico dos servidores. O servidor tem direitos previstos em lei, mas deve cumprir deveres como assiduidade, pontualidade, eficiência, urbanidade, respeito, sigilo quando necessário, zelo pelo patrimônio público e conduta ética. Há responsabilidades administrativas, civis e penais, e o regime disciplinar exige apuração com contraditório e ampla defesa. Com isso tudo, você responde bem às questões de filosofia no concurso da SED-SC, História e Correntes, Problemas Antropológicos, Ético-Políticos, Epistemológicos, Estéticos e Lógicos, Filosofia Brasileira e Latino-Americana com Perspectiva Decolonial e Cosmovisões Indígenas e Afro-Brasileiras, Desafios do século XXI como Bioética e Inteligência Artificial, Metodologias de ensino voltadas à problematização e argumentação, e o básico do sistema educacional catarinense com indicadores, avaliações, financiamento e deveres do servidor.